Para cada ação, há uma reação. Acontece que palavras também são ações e, portanto, também causam reações. Discursos sedutores e emotivos são especialmente perigosos porque podem incentivar multidões inteiras a terem esse ou aquele tipo de comportamento. Muitas vezes, um discurso apelativo pode resultar em muita coisa muito danosa. Agora, traz esses conceitos para o Brasil atual, onde você tem a tragédia de uma pandemia, frequentemente subestimada por um presidente que ora diz que ela não existe, ora diz ter uma cura milagrosa para a doença. Que tipo de resultado esses discursos têm na prática? Quando Bolsonaro usa sua prerrogativa para formar uma cadeia de rádio e TV e, através dela, dizer que a coisa toda não passa de uma gripezinha, isso tem consequências, é óbvio. Você pode até intuir que consequências são essas pelo comportamento dos apoiadores do presidente. Tipo aquele cara que, ainda em junho, derrubou cruzes que tinham sido colocadas na praia de Copacabana para simbolizar os mortos pela pandemia. Isso aí é resultado do discurso do Bolsonaro. Ótimo, mas não pense que todo mundo é cordeiro, não. Todo mundo já acordou com essas ações da esquerda. Ninguém suporta mais isso. Esquerda, nem direita, não. Querendo terror. Isso é terror, isso é bobagem. Então eu acho que a direita é outra direita. Se você conseguiu ouvir direitinho, então deu para perceber que o sujeito ali disse que o protesto era um terror. Pois bem, menos de uma semana antes disso, Bolsonaro tinha dito que quem protestava contra o desempenho do governo dele diante da pandemia era terrorista, vagabundo ou maconheiro. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem o que é economia, não sabe o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. É óbvio que as falas do presidente influenciam e ditam o comportamento daquela parte do Brasil que continua apoiando o Bolsonaro. Não interessa que a EMA não aceite a cloroquina. Tem quem queira. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. 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 Até bem recentemente, a gente poderia apenas imaginar o teor e a escala dos resultados dos discursos do presidente. Para deixar de imaginar e começar a saber de fato, são necessários estudos. Pois bem, tem gente estudando isso sim. O percentual de votos recebidos por Bolsonaro na eleição de 2018 pode estar correlacionado à expansão da Covid-19. E existem números para demonstrar isso. Para cada 10% de votos dados a Bolsonaro em 2018, uma cidade tem um acréscimo de 11 a 12% no número de mortos pela Covid. Esses dados estão numa pesquisa que foi conduzida numa parceria entre Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento. Você poderia até pensar que muitos outros fatores entram em jogo e que essa correlação aí não significa muita coisa. Nesse caso, os pesquisadores, que consideraram mais de 5.500 municípios na pesquisa, avisam. Para verificar as variáveis que poderiam explicar o comportamento da Covid-19 encontrado nas diferentes regiões, um grupo de pesquisadores do Instituto de Economia da UFRJ desenvolveu um modelo econométrico com informações ao nível municipal, incluindo um amplo conjunto de indicadores demográficos, habitacionais, econômicos, do mercado de trabalho, de mobilidade e políticos. Ao analisar as diversas variáveis simultaneamente, evita-se uma prática comum em análises simplificadas, de considerar as variáveis duas a duas e utilizar correlações simples que podem fornecer resultados distorcidos. E olha, os autores da pesquisa ainda destacaram a conclusão inevitável trazida pelo trabalho deles. A principal mensagem de nossa pesquisa é destacar a responsabilidade da pessoa escolhida pela população para a condução do país. Um comportamento desviante de um presidente da República, como o observado desde o início da pandemia no Brasil,
tem um enorme potencial para produzir resultados extremamente negativos, não apenas para os seus eleitores, mas também para o restante da população. Ou seja, muitos eleitores de Bolsonaro estão realmente dispostos a correr o risco do contágio se forem levados a isso pelo presidente que eles confiam. É claro que a gente já poderia intuir isso pelos discursos do presidente e pela reação dos apoiadores, mas o estudo coloca isso em números e cristaliza isso, que era só uma percepção em forma de ciência. Não que o bolsonarismo tenha alguma familiaridade com o método científico, porque se fosse assim, o bolsonarismo também não ia estar por trás de todos os protestos contra o isolamento social. De fechamento, são os prefeitos e governadores, nas mãos deles, começar a partir para a normalidade. É isso aí. O vírus, 70% vai ser contaminado. Não adianta, se não for hoje, vai ser semana que vem ou mês que vem. Verdade. É uma realidade. Bem, presidente, é isso mesmo. Devemos cuidar dos mais idosos e aqueles que têm problemas de saúde. Os demais, logicamente, ter cuidado também, mas saber que tem que trabalhar. Em março de 2020, o Brasil começava a fazer valer o isolamento social. A medida era especialmente importante naquele momento porque poderia ter contido o vírus logo no início da pandemia, facilitando muito as coisas, poupando vidas, poupando sofrimento e, inclusive, possibilitando que diversos setores da economia retomassem suas atividades mais cedo. Países que levaram o isolamento a sério lá atrás, hoje estão bem melhor. O Brasil dava sinais de aceitação dessa medida tão drástica. Só que aí chegou o dia 24 de março e o presidente apareceu em cadeia de rádio e TV para dizer que era tudo uma grande bobagem. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nessa ocasião aí, Bolsonaro disse o que muita gente queria ouvir. Ele disse que aquilo não era nada, disse que não era necessário alterar a rotina. Meses depois, a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade de Cambridge apresentam esse estudo aqui, que assim como o primeiro levantamento que a gente citou, cruza vários dados e mostra uma correlação entre o que o presidente diz e o que a sociedade faz. Esse gráfico aqui mostra muito bem. O eixo vertical mede o isolamento social, já o eixo horizontal mede o tempo. E ali, bem no meio, está o discurso do Bolsonaro. O que esse gráfico demonstra é que um simples pronunciamento do presidente faz os índices de isolamento caírem até 2 pontos percentuais num prazo de 10 dias. Tem um antes e um depois do discurso dele em termos de isolamento. Isso aqui é o que o gráfico diz. Agora, combinando os dois estudos e pensando sobre eles, você poderia concluir que não é só que o governo federal faz pouco para conter a pandemia. A verdade é que o governo federal tem sabotado o Brasil. É meio triste, mas não tem outro jeito. É só com essa conclusão que esse vídeo pode terminar. Acabou, porra!
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Letícia acompanhada do namorido Thales. Diz ela para ele: gostaria de homenagear meu namorido Thales. A pandemia só nos uniu ainda mais. Ele ressignificou meu modo de amar e me fez acreditar que relacionamentos maduros e intensos são possíveis. Beijo, gente! Valeu!